Boa noite a todos. Nós estamos mais uma vez reunidos numa aulinha para compartilharmos alguns conhecimentos e o conteúdo da nossa infinita Torá. Eu vou dar só um aviso de início. Hoje nós tivemos, por uma série de complicações durante o dia, o telefone pifado e outras coisas mais, complicações que todos nós temos. Então eu fiquei para resolver algumas coisas agora pela noite. Então hoje, excepcionalmente, nós vamos nos ater mais aos primeiros 40 minutos da aula. Vou reservar os últimos 10 minutinhos para alguma pergunta, etc. E, infelizmente, quer dizer, por divina providência, todos os dias são bons. Uns são mais bons e outros são menos bons. Hoje foi um pouquinho complicado. Então, nós vamos contar com a compreensão e colaboração de todos, mas, de qualquer forma, vamos aproveitar ao máximo esses minutinhos que nós temos aí pela frente, né? O título da nossa palestra, Yosef como, eu não sei, eu não tenho aqui na minha frente exatamente, Yosef como continuidade do trabalho do patriarca Yaakov. Yosef Atzadik é interessante que, apesar de não estar escrito na Torá, José, o vice-rei do Egito, ele é chamado Yosef de Yosef Hatzadik. Olha que curioso. Avraham, nós chamamos de Avraham Avino. Avraham, nosso patriarca, porque ele foi o primeiro judeu. Moshe, nós chamamos de Moshe Rabbeinu. Moshe é nosso mestre, porque foi o maior mestre de todos os tempos, aquele que falou com Deus, apesar de Hashem não ter face, ele falou face a face com Hashem, né? Quer dizer, um nível de proximidade. Obrigado, o Ivan está esclarecendo aqui. O título é Yosef, a continuidade do trabalho de Yaakov. Muito bem. Então, quando nos referimos a Aaron, nós falamos Aaron a Cohen, Aaron o sacerdote. Quando nós nos referimos aos profetas, por exemplo, o profeta Samuel, Shmuel Hanavi, o profeta, o Shmuel, o profeta. Então, cada um tem um adjetivo, um predicado, seja nosso mestre, nosso patriarca, o Cohen, David, é David Amelech, o rei David. Mas quando se trata, apesar de não estar escrito claramente, quando se trata de Yosef, nós nos referimos a ele como Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik. Por que Yosef Hatzadik? Porque todos os gigantes, os grandes vultos da Torá, invariavelmente eles eram pastores. Uma profissão muito digna, mas Avraham, Isaac e Jacob, os patriarcas, depois Moshe, Aaron, o próprio rei David, todos eles eram pastores. Os pastores ficam lá com os carneirinhos, com as ovelhinhas na montanha. Em geral, as nuvens são altas e as montanhas não são tão altas assim. Mas, excepcionalmente, o pastor sobe com os carneirinhos, com as ovelhinhas, um pouco mais acima, uma montanha um pouco mais alta. E, às vezes, as nuvens estão bem baixas, a ponto do pastor se encontrar literalmente entre as nuvens. Isso acontecia muito na antiguidade, né? O pastor está literalmente entre as nuvens. Então, é fácil se inspirar, se ligar a Deus. Por isso, aproveitem a dica, aqueles dos presentes aí que moram num lugar mais tranquilo, mais isolado, de nossos grandes Brasis, que tem Brasil adentro, né, país adentro, nos interiores, aproveitem que é uma verdadeira bênção. Muitas vezes é uma verdadeira bênção esse isolamento, ou esse lugar mais retirado, é uma forma adequada, quer dizer, uma maneira mais facilitada de se conectar ao espiritual. Mas o Yosef, o José, que virou vice-rei do Egito, ele foi parar no Egito, ele foi parar no Poço de Piranhas, ele foi parar no Fosso do Jacarés, ele foi parar na boca do leão, Yosef. E mesmo assim ele conseguiu ser especial, totalmente conectado com Yaakov. Há um paralelismo entre Yaakov e Yosef.
Já fizemos um paralelismo entre Jacó e o povo de Israel, mas há um paralelismo entre os grandes crocodilos. O Yosef Marmol está nos lembrando que o Egito fica na África. Na África não tem alligator, não tem jacaré, não tem alligator. Na África tem crocodile, crocodiles são gigantes lá na África, né? E lá que ele estava, na boca do leão, lá no buraco, né? O Yosef. E mesmo assim ele conseguiu se conectar com Yaakov. Muita coisa que aconteceu com Yaakov aconteceu também com Yosef, né? E Yaakov, ele tinha uma rivalidade com seu irmão. Yosef também tinha uma rivalidade com seus irmãos. Yaakov teve que fugir dos seus irmãos e parar do seu irmão Isaf, que queria matá-lo, e parar numa terra estranha. Yosef também, os irmãos queriam matá-lo, e ele também acabou parando numa terra estranha. O Jacob, ele conseguiu ser grande fora de Israel, diferentemente de Abraão e Isaac, do avô Abraão e do pai Isaac. Yosef também conseguiu ser grande fora de Israel. Jacob cuidou dos seus filhos e, fora esse aspecto totalmente ilógico que aconteceu, essa rivalidade entre os filhos, a ponto dos filhos quererem atentar contra a vida do Yosef, os irmãos, etc., a coisa não é tão simples. E se tratando da Torá, vamos nos lembrar que a Torá não é simplesmente um livrinho de histórias. Às vezes, um fato ou um episódio que aparentemente é incompreensível, ele traz, por trás dos panos, né, nos entrelinhas, ele traz muito mais informação no sentido de aprofundarmos num assunto. Então, a coisa não era tão simples entre Yosef e os seus irmãos. Yosef, o Yaakov, ele conseguiu fazer com que os seus 12 filhos fossem fiéis ao monoteísmo, a seguirem o único Deus, e foram esses 12 filhos que fundaram o povo de Israel. O Yosef também, ele conseguiu fazer com que os seus dois filhos, Menashe e Efraim, fossem fiéis a ele mesmo no Egito. E eles eram tão importantes, esses 12 filhos, que no leito de morte do Jacob, ele disse o seguinte, que Menashe e Efraim, eles vão ser tão importantes quanto os tios deles, eles também vão formar tribos. Então ele falou, como Reuven e Shimon vai ser Menashe e Efraim, eles vão formar tribos. E curiosamente não existe a tribo de Yosef, o que existe é a tribo de Menashe e Efraim. Então, Yosef, ele tinha muita coisa similar com Jacob. Aí vocês podem perguntar, mas se o Jacob era tão sábio, como que ele pôde mostrar a diferença e fazer diferença entre os filhos? Seria mais sábio não fazer diferença entre os filhos. Mas, na verdade, essa série de episódios que vão, o desenrolar dos fatos, que vão culminar com a chegada de Yosef no Egito, o próprio Yosef esclareceu a seus irmãos. Ele disse o seguinte, não se preocupem que eu não vou à desforra, eu não vou à vingança, eu não guardo mágoa no meu coração, porque eu sei que tudo isso ocorreu por divina providência. Hashem meio que manipulou o desenrolar dos fatos, mesmo nesse grande desentendimento entre Yosef e os seus irmãos, de forma a radicalizarem, quase que o mataram. Na verdade, os comentários falam que queriam matá-lo por sugestão do Shimon. Dos 12 filhos, o mais esquentado era o Shimon. E os líderes eram Reuven, Levi e Eudá, e o próprio Yosef. Eram os 4 líderes das 12 tribos, eram Reuven, que era o mais velho, Levi, que era o mais sagrado, e Eudá, que tinha a liderança propriamente dita, e Yosef, que era o filho de Rachel. Por que Yaakov gostava tanto de Yosef? Ele gostava de todos os filhos, mas aquele que herdaria o Yaakov, ele já sabia que seria o tzadik da próxima geração, seria o Yosef. E há um segredo aí. Qual é o segredo?
Na verdade, o Yosef Marmot está comentando que Shimon e Levi juntos eram uma pura sangue no olho. Mas Shimon e Levi abateram a cidade de Shem com intenções diferentes. Eu não sei se já expliquei anteriormente. Shimon porque era esquentado, Levi porque queria servir a Deus. Ambos fizeram a mesma coisa, mas com intenções diferentes. Levi era o mais sagrado dos irmãos. Ele fez isso simplesmente para servir a Deus. Agora, Shimon já o fez porque ele é esquentado. Para termos uma ideia de como que a Torá é mística e como existem segredos por trás das informações, o Shem ben Hamor, aquele que acabou se ligando a Diná, aquele que acabou agredindo, né? Ela foi estuprada, agredindo e depois quis casar com ela. Na verdade, os homens daquela cidade de Shem eram extremamente sagrados. Eles queriam se ligar à santidade da família de Yaakov. Por isso que o Shem ben Hamor, por isso que ele pediu para casar com a Diná. E ele queria unir a família dele, a cidade dele, à família de Yaakov. Dizem os livros e a mística do judaísmo que Shimon e Levi mataram 24 mil homens no mesmo dia. Eram aqueles que estavam convalescendo da circuncisão. E todos eles queriam se ligar à santidade, se ligar ao povo de Israel. Mas eles usaram o método errado, se aproximaram da Diná da forma errada. Esses 24 mil acabaram reencarnando em 24 mil elementos da tribo do próprio Shimon. Já que o Shimon ele abateu 24 mil, diferentemente de Levi, que os abateu cumprindo com Sheva Mitzvot Neinoach, que já que ninguém daquela cidade advertiu Shem em relação ao estupro, ninguém o julgou, nem o condenou e nem o executou, então a cidade inteira, pelas leis de Noé, estava já condenada à morte naquela época. Mas o Shimon era o mais esquentado dos dois irmãos. Então eles abateram 24 mil. O que aconteceu? Hashem fez com esses 24 mil elementos que foram abatidos, voltasse numa outra reencarnação como judeus e como membros da tribo de Shimon. Acontece que eles acabaram decaindo e fazendo idolatria, se unindo às princesas midianitas. Inclusive o principal dele, que era Zimbri, que se uniu a Cosbi. Então, o que aconteceu? Houve uma epidemia na tribo de Shimon, até que apareceu Pinhas, e morreram 24 mil homens da tribo de Shimon, os mesmos 24 mil que tinham morrido em Shem. Aí, esses 24 mil voltaram de novo, dessa vez na pele dos alunos do Rabi Akiva. E, mais uma vez, esses 24 mil morreram. Ou seja, havia uma sina aqui em relação a essas 24 mil almas que passaram 3 vezes, eu não sei a sequência da história, mas passaram 3 vezes por este mundo e não vingaram em relação a 3 episódios diferentes. 24 mil em Shem, 24 mil membros da tribo de Shimon e 24 mil alunos do Rabi Akiva. São as mesmas 24 mil almas que tinham alguma coisa diferente com essas almas por passarem por essas situações inusitadas. Voltando ao nosso assunto, interessante que o Midrash fala que até a época de Yaakov não havia doentes. O Yaakov, o patriarca Jacó, foi o primeiro enfermo da civilização humana. As pessoas morriam num espirro. O espirro era o primeiro e o último. Aliás, em português, a palavra espirro vem da palavra expiro, expirar. O movimento da respiração da pessoa é inspirar, puxar ar para dentro, depois expirar. A pessoa que morre, ela expira, depois não inspira de novo. Só fica no expirar. Daí vem a palavra espirro, vem de expiro,
porque as pessoas expiravam, aliás, também uma forma sutil de falar morrer é expirar. Então, num espirro, que na verdade vem de expiro e de expirar, as pessoas morriam. Até que Jacob Avinu pediu para Deus para que ele desse uma oportunidade para as pessoas que estão mudando de andar, estão falecendo, pelo menos elas fiquem doentes, para pelo menos pensarem na vida e se prepararem para irem para o outro plano. Não quero assustar ninguém, Deus os livre, a maioria absoluta das pessoas que ficam doentes se curam. E o principal motivo que Deus pôs a doença no mundo não foi por esse motivo do Yaakov, que era as pessoas se prepararem para a morte, não. O principal motivo que Hashem colocou as enfermidades no mundo é para a pessoa se arrepender das suas falhas, parar para pensar, e depois que ela tomou boas atitudes e boas decisões, então ela volta a recobrar a saúde. Ou seja, estatisticamente, a maioria absoluta das pessoas, elas se curam das doenças, inclusive o coronavírus. Os números são de 65 milhões de infectados no mundo, sendo que 1.600.000 pereceram, algo em torno de 2, alguma coisa por cento. Significa que entre 97% e 98% das pessoas que pegarem coronavírus, independentemente da idade, etc., é claro que existem grupos de risco maiores, mas a maioria absoluta das pessoas vão convalescer. E é isso que acontece com a maioria das doenças. Por quê? Porque a doença não vem só preparar a pessoa para mudar de andar. A doença, principalmente, vem fazer a pessoa parar para pensar, reavaliar e repaginar a sua vida, seus atos, tomando boas e firmes decisões. E aí, então, a pessoa voltar para a sua plena saúde, né? Então, o que aconteceu? Jacob Avinu pediu isso de Hashem, que ele fosse o primeiro enfermo. E realmente está escrito que ele ficou de cama. Está escrito que ele ficou enfermo na Torá e foi o primeiro ser humano a ficar enfermo. Mas também está escrito que Yosef foi visitá-lo. Yosef, o vice-rei do Egito, que era o filho preferido dele e que tinha mais condições de servir o pai, porque ele era o soberano do Egito, o faraó. O faraó falou para Yosef: a única coisa que vai me diferenciar de você é a coroa, que eu vou ter a coroa, a única coisa que eu terei a mais que você. Mas no resto, você tem passe livre, cartão verde, você tem passe livre para fazer todas as reformulações que você quiser fazer no país, etc. Tamanha confiança que o soberano egípcio tinha no Yosef. Mas quando Yosef foi visitar o patriarca Yaakov, está escrito que o Yaakov se sentou na cama. Então, na verdade, aqui é um segredo. Em primeiro lugar, nós temos a mitzvah de visitar enfermos, não somente parentes, mesmo pessoas que não sejam aparentados nossos, amigos ou conhecidos, devemos visitar, é uma mitzvah visitar os doentes. Eu sei que na época de pandemia as pessoas ficam mais, como se fala, reticentes, ficam mais sensíveis. É claro que hoje é uma situação diferente, mas de qualquer forma, de uma forma geral, é uma mitzvah visitar os doentes. Por quê? Porque, segundo os nossos sábios, a Shekhinah, a presença divina, ela se revela acima da cabeça do doente. Assim como Hashem foi visitar Abraão, porque Abraão estava convalescendo da circuncisão, existe a ideia de que Hashem está presente acima da cabeça de qualquer enfermo, qualquer que seja, da humanidade inteira. Acima da cabeça do enfermo está a presença divina. Então, quando nós vamos visitar o enfermo, em última instância, nós estamos prestando honras ao próprio Todo-Poderoso, que também está lá presente, porque Hashem também é sensível aos enfermos. Acontece que quando Yosef entrou no quarto, no cômodo do patriarca Yaakov, na hora ele se sentou. Então, aqui tem na cama, aqui tem um segredo. Por que a gente visita doentes, enfermos, além da mitzvah de solidariedade humana, etc., nós visitamos enfermos também, porque pode ser que nós temos a faísca da mesma alma do enfermo, a faísca da mesma alma do enfermo, assim como marido e esposa têm a faísca da mesma alma. Yosef, dentre os 12 filhos, tinha a mesma faísca da alma do Yaakov. Então, quando Yosef entrou no ambiente, nos aposentos de Yaakov, automaticamente Yaakov se sentiu mais forte.
Então, o Yosef, ele é a continuidade do trabalho de Yaakov. Yaakov foi o líder da sua época, da geração. Yosef foi o líder da geração que substituiu, que veio na sequência dos patriarcas. Então, o líder da geração era Yosef. Quando Yosef faleceu, passou a ser o líder da geração o Levi. Levi, o terceiro filho de Yaakov. Depois Levi faleceu e foi o seu filho Kehat, depois o seu neto Amram e finalmente seu bisneto Moshe Rabbeinu. Mas Yosef era o líder da geração. O Yaakov, ele atuou fora de Israel porque ele precisava elevar as faíscas fora de Israel. A mesma coisa Yosef, ele atuou no Egito porque ele teve que elevar as faíscas do Egito e preparar o caminho para que o povo de Israel viesse para o Egito. Ele acabou sendo escravizado e o povo de Israel acabou elevando totalmente as faíscas do Egito. Isso ocorreu no Êxodo, por ocasião da época de Moshe Rabbeinu, muitas gerações depois. Curiosamente, a gente vai ver adiante que Yosef pediu para ser enterrado no Egito, porque ele queria servir de esperança, e ele pediu para que levassem os restos mortais para Israel quando o povo de Israel saísse do Egito, ou seja, ele estava dando a garantia que o povo de Israel sim sairia do Egito. E da mesma forma que o primeiro exílio e a primeira redenção, o primeiro exílio foi a fonte de todos os exílios, a primeira redenção foi a fonte de todas as redenções, inclusive da última e definitiva redenção, que será por meio do justo Mashiach a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Nós vamos deixar agora aqui alguns minutinhos, temos poucos minutos para alguma pergunta. Hoje, excepcionalmente, nós não teremos o segundo módulo. Eu estou com alguns problemas aí a serem resolvidos em caráter excepcional, por isso não vou poder despender em caráter excepcional um tempo a mais, mas vamos aproveitar os minutinhos que estão nos restando para poder responder alguma pergunta de todos os presentes. Por gentileza, tenham a bondade, por favor. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Acho que tem que abrir os microfones, não? Ivan, é isso. Abrir os microfones para quem quiser fazer a pergunta. Ah, cada um pode abrir o seu microfone. Sim. Boa noite, Caio Rodrigo, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Gerardo, tudo bom? Sim. Tudo jóia, graças a Deus. Eu tenho duas perguntas rápidas. Em relação ao episódio dessa tragédia de Yosef, a tragédia dessa questão de Yaakov, tem um paradigma aí que vai para a história de Eudá e Tamar, né, sua sogra. Sim, aquela linha a linha tortuosa. Tem duas linhas a revelação do Mashiach, uma linha reta e uma linha tortuosa. Sim. Aí eu queria saber em relação a isso, o comentário, por que no meio de tanta tragédia, Eudá vai atrás, no caso de vamos dizer na nossa linguagem, uma prostituta, no caso, né? Na verdade, ela não era prostituta, a Tamar não era prostituta. Na verdade, isso aqui requer um esclarecimento maior, que a faísca sagrada do Mashiach, ela vem para esse mundo de duas formas diferentes, de uma forma direta e reta e de uma forma tortuosa. Tamar era uma tzidkanit, era uma mulher justa. Ela se vestiu totalmente, etc., se encontrou com Yodá, porque ela viu por inspiração divina e profética que desse casal ia sair o Mashiach. Ela estava desimpedida, na verdade, né? E Yodá não achou que ela simplesmente era uma prostituta, apesar que isso está escrito na Torá. Na verdade, Yehudá, ele passou um cajado, um anel, ele passou alguns objetos pessoais, e os sábios falam que naquele momento Yehudá estava tendo a intenção de se casar. O Yehudá era viúvo também, exatamente, de se casar com aquela mulher. Então, na verdade, aquilo foi algo tortuoso, foi oculto para uma das formas da faísca de Mashiach aparecer no mundo. Eu vou explicar oportunamente essa ideia, de que, na verdade, Tamar e Eudá eram pessoas muito elevadas, ela não era uma prostituta, ele se enganou, ele achou que era, mas mesmo assim ele quis casar com ela,
Então tem coisas aí, ele não se casaria com uma simples... E outra coisa, por que Yodá era uma pessoa elevada, ele era um gigante do povo de Israel, então como ele estava querendo se unir a uma prostituta, não era o procedimento de pessoas muito elevadas que não tinham nenhum prazer de se sentar numa cadeira, porque eram totalmente desconectadas do aspecto físico do mundo. Então, tem muitas explicações dessa história. É uma história que tem que ser analisada com um pouquinho de mais cuidado, porque eles são os progenitores da alma mais espetacular que vai aparecer na face da Terra, que vai ser a alma do Mashiach. Mashiach ben Yosef, ben Yodá, isso nós vamos explicar, Marmor Yosef, oportunamente. Mashiach ben Yosef é uma pessoa, Mashiach ben David é outra pessoa. Então, Mashiach ben David é aquele que nós estamos esperando. Mashiach ben Yosef não é obrigatória a sua aparição. É uma pessoa que vai falecer antes do Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef não é obrigatório. Mashiach ben David é mais do que obrigatório. Mais uma pergunta, pessoal? Depois, esses assuntos não estão encerrados. Se me lembrarem depois, eu vou respondê-los mais a contento oportunamente. Mais uma pergunta, pessoal? Já vamos, daqui a pouquinho vai cair. Alguma pergunta mais? Em relação a esses 24 mil homens que morreram em Shechem, no caso dele, eles ganharam o mérito de vir com o povo judeu, no caso da tribo de Levi, por conta que eles aceitaram a circuncisão. Será que tem alguma relação antes eles aceitaram a circuncisão porque eram almas sagradas que queriam se ligar ao povo de Israel. Na prática, não se ligaram ao povo de Israel, mas essas almas eram sagradas. Esse Shem não era uma pessoa comum. Esse que acabou violando a Diná, ele usou o meio errado, mas a intenção dele era outra, não era simplesmente de agressão. Tanto que ele quis continuar unido à família, etc., etc., e deu no que deu. Mas Shimon era o mais esquentado dos 12 filhos, e Levi, qual que era a idade? Alguém sabe a idade de Shimon e Levi? Quando destruíram a cidade inteira, Shimon tinha 14 anos e Levi tinha 13 anos. Por isso nós aprendemos, eles foram chamados de homens. Por isso nós aprendemos que a maioridade judaica no judaísmo é com 13 anos. Porque dos dois, o que tinha idade menor era o Levi. E ambos foram chamados de adultos, porque aí atingiram a maioridade religiosa. Tá? Mais uma pergunta, pessoal? Vamos aproveitar. Temos quanto tempo? Mais 1, 2 minutos? Pessoal, em 1, 2 minutos, o Mashiach pode chegar a qualquer momento. Ok, nós estamos com um número bonito aqui de participantes da aula. 28, que é o valor numérico da palavra koach, que é força. Temos ainda 7 minutos e 30, 7 e meio. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? 7 minutos. Tem bastante tempo, então. Tem 7 minutos. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, pessoal? Vamos aproveitar a oportunidade de estarmos aqui online. Eu gostaria de aproveitar esses últimos momentos para dar um aviso, não ainda oficial, mas eu vou ter um programa de rádio semanal de meia hora na TV Mundial. Vai ser um programa ao vivo. Ainda vou definir, vou revelar o horário e o dia, mas nós vamos ter um programa de rádio ao vivo. A média das pessoas participantes do programa, quer dizer, antes da pandemia, não sei como está agora, mas a média é de 50 mil pessoas. Então, vamos estar meia horinha no rádio, provavelmente daqui a 2 semanas, 10 dias, 2 semanas, se Deus quiser, nós vamos avisar oportunamente. O Império Otomano tem alguma ligação para a destruição dos romanos? Os romanos, Roma foi destruída quando foi invadida pelos bárbaros, né? O Império Otomano, Osiel, boa noite, ele é de inspiração islâmica, né? Muçulmano.
Agora, tem outro tipo de turco que são os seljúcidas. São tribos turcas que vieram do Extremo Oriente, diferentemente dos turcos que hoje em dia habitam a Turquia. Tem dois tipos de turcos. Obrigado pelo sucesso, pela benção, bracá de sucesso, Yosef Marmol. Você passou, Natanael, você passou por tudo aquilo por fazer Lashon Hará contra seus irmãos? Não. Yosef não fez Lashon Hará. Nós estamos falando a princípio que Yosef é o tzadik da geração. O tzadik não tem falha de Lashon Hará, mas ele comentava coisas com o pai. Então, ele comentava de um jeito tal que não fosse a proibição da Torá. Por exemplo, algo que já fosse público e notório. Yosef não esbarrou em nenhuma proibição da halachá, da lei judaica. É impossível que um tzadik ele incorra em alguma proibição da halachá, da lei judaica. Então, não era exatamente Lashon Hará. Existem várias regras, várias minúcias e particularidades da proibição de Lashon Hará. Na verdade, ele estava cumprindo com a obrigação do próprio pai. Provavelmente o pai pedia relatórios em relação a todos os filhos, etc, etc. Nós temos que ir à busca de novas informações, porque a premissa é que Yosef é o maior tzadik da geração. E jamais um tzadik do porte de Yosef iria fazer Lashon Hará. Mas incomodou os irmãos. Aí é uma outra consideração, que Hashem fez tudo isso para que eles acabassem descendo para o Egito, etc, etc. Temos que analisar bem a fundo que tem uma série de informações aqui envolvendo esse episódio que, à primeira vista, é incompreensível. Um irmão mediano, na maioria dos brasileiros, a maioria absoluta dos brasileiros, não iriam nem vender e muito menos tensionar matar o irmão, a maioria dos brasileiros. Então, como? Eles eram elevados ou não eram? Então, a gente tem que ir à busca de novas informações. Esse episódio não foi tão simples assim. Yosef já esclareceu para os irmãos depois, para eles não ficarem receosos que ele não iria à desforra e à vingança, porque ele sabia perfeitamente que tudo aquilo teve a mão divina reveladamente manipulando o desenrolar dos fatos. Precisamos ter uma aula mais aprofundada, com mais informações, para analisarmos melhor esse episódio. Podemos matar de outra forma também, né, Rabino? Não somente fisicamente. Sim, na verdade, o Lashon Hará mata a pessoa porque a gente enfatiza o aspecto negativo da pessoa. Se a gente enfatizar aspectos positivos, os aspectos positivos eles vão se destacar. Se nós insistirmos em enfatizar aspectos negativos, a pessoa fica enfraquecida pelos aspectos que nós estamos verbalmente enfatizando, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? 3 minutos. Yosef Marmol, há um significado sobre idade de nascimento transformando para o calendário judaico? Na verdade, se vocês observarem bem o aniversário de nascimento, a data do aniversário de vocês, existem calendários, eu tenho aqui em casa, que eles são conversores de data. Acho que tem programas na internet que fazem isso. Convertem a data do calendário gregoriano ao calendário judaico. Então, é bom saber a data de vocês, nascimento de vocês do calendário judaico, que o calendário judaico é o calendário verdadeiro. O outro foi inventado, aliás, na Idade Média, o calendário civil gregoriano, na Idade Média, ficaram muitos anos sequer sem contar. No exatamente, Ivan, no portal do Beit Rabat, o beitrabat.org.br tem o programa. Fala, Yoram. No Chabad você acha isso? O quê? Baruch Hashem. No Chabad você acha, no portal do Chabad não tem problema você conversar. Isso, muito bom. Obrigado pela dica, Yoram. Alguém com mais alguma pergunta? Desejando, até a próxima aula, na próxima aula já vamos estar dentro de Hanukkah, desejamos a todos os presentes Happy Hanukkah, Hanukkah Sameach, que possamos iluminar o mundo tais quais as velas de Hanukkah, que vêm iluminar a escuridão. Né? Mais alguma pergunta? Pessoal, aproveitando, 1 minuto para acontecer. Yosef tentou mudar o sistema religioso do Egito? Sim. Luiz Ricardo, boa noite. Na verdade, Yosef ele tentou fazer com que eles fossem, os egípcios fossem monoteístas, né?
E, na verdade, dizem os comentários que Yosef, ele acumulou, ele fez, como se fala? Ele armazenou grãos durante 7 anos das vacas gordas e depois ele distribuiu para todos os povos, os grãos. Mas quem quisesse comprar os grãos no Egito teria que se circuncidar. Foi uma orientação somente da época, mas Yosef estava tentando elevar espiritualmente as pessoas daquela geração. Última dica, Yosef é a tradução do verbo acrescentará. A Raquel, a matriarca, ela falou, Deus acrescentará para mim mais um filho. Por isso que Yosef cai junto com Hanukkah, porque a cada dia de Hanukkah nós acrescentamos uma vela. Por isso as porções de Yosef caem na mesma época de Hanukkah, porque Yosef, José, significa acrescentará. De José a Moshe foi 400 anos? Não. Foi de Yitzhak até a saída do Egito, foram 400 anos. De Yosef até José foram